Shalom, meus irmãos, estamos de volta, a paz seja contigo, aqui Neemias Gomes. Esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos, trazendo a revelação das Escrituras, aquilo que o sistema oculta de nós e que todo esse sistema maligno quis esconder, agora sendo revelado pelas Escrituras, pelo poder do Espírito Santo do Pai. Vamos orar. Todo-Poderoso de Israel, bendito seja o teu nome, Yahweh, que nos dá a revelação sobre as coisas que foram no início e que serão no fim. Pedimos a tua direção no entendimento e na preparação para esses tempos, em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Amém. Bom, queridos, Gênesis 9, o Eterno abençoou Noar e seus filhos, disse a eles: reproduzam-se, proliferem-se e enchei a terra. Ele terá medo e pavor de vocês sobre todo animal da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo que se arrasta sobre a terra e sobre todos os peixes do mar. Nas suas mãos são eles entregues. Tudo que se move e vive vos servirá de mantimento, assim como a vegetação verde, tudo que vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não tereis por alimento. Certamente requererei o seu sangue, o sangue das suas vidas, de todo animal requererei, como também do homem. Sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem será seu sangue derramado, porque o Eterno fez o homem à sua imagem. Então aqui há uma distinção sobre a dieta que era antes da queda do homem, o dilúvio, e a dieta depois que o Eterno permitiu que comesse carne, mas com exceção de não comer sangue. Sabemos que a vida está no sangue. Então a carne que você comer, você tem que drenar o sangue dessa carne. O verso 7 diz: mas quanto a vocês, reproduzam-se, proliferem-se, povoem abundantemente a terra e proliferem-se nela. Disse o Eterno a Noa e seus filhos com ele: eu estabeleço o meu pacto convosco e com sua semente depois de vocês, e com todo ser vivente que está convosco, com as aves, com o gado e com todo animal da terra convosco, com aqueles que saíram da embarcação, com todo animal da terra. Estabeleço o meu pacto convosco, não mais será destruída toda a carne pelas águas da inundação, e não terá mais uma inundação para destruir a terra. E disse o Eterno: este é o sinal do pacto que firma entre mim e vocês e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. Ponho o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco será visto nas nuvens. E eu me lembrarei do meu pacto, que há entre mim e vocês e todo ser vivente, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão inundação para destruir toda a terra. O arco estará nas nuvens, eu olharei para ele a fim de dar atenção ao pacto eterno entre o Eterno e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse o Eterno a Noa ainda: esse é o sinal do pacto que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, o arco, ele é um sinal memorial que o Eterno não destruirá mais esse mundo com dilúvio. Mas o que as pessoas não entendem é que o que Nimrod vai fazer posteriormente é desafiar o Eterno. E eles queriam, na verdade, dizer que o Eterno poderia novamente tentar um dilúvio. Assim, essa ciência falsa sempre quer contrariar as palavras do Criador, mas ele prometeu que não destruirá toda a terra novamente. Eu já fui parte de uma congregação que cria no aniquilacionismo, ou seja, o Criador vai destruir toda essa terra, vai deixar deserto. Isso não vai acontecer. Isso está afirmado nesse pacto. Entretanto, verso 18: os filhos de Noar que saíram da embarcação foram Shem, Ham e Afet, e Ham é o pai de Canaã. E por que a Bíblia logo destaca Cão, né, o Ham, como pai de Canaã? Porque aqui se perpetua a semente da serpente, a descendência de Satanás. Aqui diz assim: esses 3 foram os filhos de Noa, destes foi povoada toda a terra. E Noa começou a cultivar a terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embriagou-se, e estava desnudo dentro da sua tenda. E Ham, Aba de Canaã, e aqui o destaque novamente para Cão e Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora.
Então Shem e Afete pegaram uma capa e puseram-na sobre seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu Abba, seu pai, tendo os rostos virados para trás, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então, ver a nudez de alguém na Bíblia, em Levítico 18, significa ter relações com a sua mulher. Então, o pecado de Cão não foi simplesmente, viu o pai sem roupas, não é isso. Ele teve relações com a própria mãe Namá, e dali gerou Canaã, por isso que a Bíblia dá ênfase, Canaã, né, que Cã é o pai de Canaã. E o que acontece aqui, daqui em diante? E diz: E Noa despertou de seu vinho e soube que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será ele para seus irmãos. Então o ato, né, digamos assim, de incesto com a própria mãe foi do filho Cão, mas quem foi amaldiçoado foi Canaã, o filho desse incesto, que ainda nem havia nascido, mas ele já havia sido ali, digamos, concebido. Por isso que Noé amaldiçoou o filho deles, né, do incesto. Canaã, de servo do servo, será para ele, para seus irmãos. E diz: Bendito seja o eterno Yahweh, o Elohim de Shem. Ele abençoou aqui o povo semita, né, Sem, e Canaã lhe seja por servo, ou seja, os descendentes da serpente iriam servir os descendentes de Sem, os semitas. E o Eterno aumentará Yafet, e esse habitará nas tendas de Shem, e Canaã lhe será por servo. Então o que acontece? Shem se torna o mestre de Canaã, e Yafet seria seu aluno. Os descendentes dos europeus, dos ocidentais, né, que são em boa parte caucasianos, descendentes de Jafé ou Yafet, eles habitariam nas tendas de Shem, ou seja, aprenderiam com ele as escrituras, receberiam dele a revelação da verdade, a Torá, o Messias, tudo isso. E Canaã lhe será por servo. Então os cananeus, descendentes de Canaã, iriam ser servos de ambos seus irmãos, tanto os semitas como os de Jafé. E Noa viveu depois da inundação 350 anos, e foram todos os dias de Noa 950 anos, e morreu. Então essas coisas o sistema não vai revelar para você, de maneira nenhuma. Simplesmente ele viu o pai nu e foi amaldiçoado o filho, né? Não tem sentido da forma como nós recebemos isso. Capítulo 10 diz: Estas são as gerações dos filhos de Noa, Shem, Ham e Yafet, aos quais nasceram filhos depois da inundação. Os filhos de Yafet: Gomer, Magog, Madai, né, que são os medos, e Avã, ou o pai dos gregos, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Avã: Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Esse é o princípio do leste europeu, né, de todas aquelas regiões ali, mas ao norte também, chegando já no Círculo Ártico. Por estes foram repartidas as ilhas das nações. O verso 6 diz que os filhos de Ham é Cush, Mizraim, Put e Canaã. Então tá o Egito, tá as nações ali da África. São primordialmente os descendentes de Ham. Os filhos de Cush: Sebá, Vilá, Sabtá, Ramá, Sabtecar. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod. Aqui nós temos a linhagem da serpente após o dilúvio, que foi ativada, né, pela questão do incesto de Namá, a esposa de Noé, com o próprio filho Cã. E isso a gente chama de epigenética, que é o quê? Quando há um tipo de prática que o sujeito ele pratica, que gera uma mudança de estado, não só espiritual, mas também genético nele. Então a semente da serpente é, de certa forma, reativada aqui. Nosso querido irmão Samuel Benini fala muito bem sobre esse tema. Recomendo os vídeos dele, tá? Se inscrevam lá. Cush gerou Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. E é muito importante quando você vê no Gênesis as primeiras referências, porque Nimrod foi o primeiro rei, o primeiro a ser poderoso na terra. Isso significa que ele
também será o último, os primeiros serão últimos. Por isso que o enfoque nos cananitas, no início de Babilônia, tem que ser estudado para nós entendermos o que vai acontecer agora no fim. Ele era caçador, poderoso caçador diante do eterno Yahweh, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do eterno Yahweh. E quando fala que ele era um caçador diante do eterno, não quer dizer que ele caçava animaizinhos, que ele era um caçador ou um guerreiro que se limitava a essa dimensão. Não. Esse sujeito, ele já tinha acesso a outras dimensões. Ele queria. A palavra Babel, ou Bavel, é o portal dos deuses, né? Ou seja, ele queria acessar a dimensão celeste e guerrear contra os santos lá no céu. Então, isso o sistema não vai nos revelar. Mas nós vamos captar nas entrelinhas aqui, dessas revelações. E diz, o princípio do seu Malhut, seu reino, foi Babel, Erech, Acade, Cainé, na terra de Siná. Então, esses reinos citados aqui são ao norte da Mesopotâmia, né? Ali no início do que nós chamamos hoje de... que fica ali no Iraque, Turquia, toda essa região ao norte de Israel. Aqui diz, dessa maneira, dessa mesma terra saiu ele para a Síria. Aí depois ele ruma para a terra da Assíria, mais ao sul, e construiu Nínive, Reobote-ir e Calá. E recém entre Nínive e Calá. E diz, esta é a grande cidade. Então a grande cidade tem uma relação com o reino de Nimrod. Ele é o construtor de Babel, Babilônia. E a partir daí, queridos, nós estamos vendo o que acontece com esse reino que está surgindo no princípio de todas as coisas, que é no Oriente Médio que o conflito vai se reacender, de lá que vem o anticristo. Eu creio firmemente que Nimrod tem uma relação com o antimessias. Ele é o 8º rei, ele vem dos 7, e ele foi o primeiro. Aqui diz... E recém entre Nínive e Calá está a grande cidade babilônica que é mencionada em Apocalipse. Mizraim, o Egito, gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrocim, Casluim, de onde saíram os Felistim, ou os filisteus, onde havia o gigante Golias, outros gigantes. Ou seja, esses são a descendência da serpente, que está listada aqui, descendente de Canaã, descendente do Egito, os povos africanos. E diz... E Caftorim, e Canaã gerou a Sidom, seu primeiro filho, e Et, e ao Jebuseu, e Al morreu, e agora é a lista